Primeiro é uma honra, Rodrigo, estar junto contigo, cara. Você é um cara que me inspirou muito na faculdade, uma pessoa que eu admiro muito por todas as dificuldades que você já teve e tudo que você superou, tá? Você é um exemplo de vida para mim como profissional e como homem, tá bom? Como pai de família, como marido, tá? Isso tem grande valia para mim, brother, tá bom? E quando a gente fala em odontologia e está aqui discutindo hoje sobre adesão, pessoal, puxa vida, né? Para a gente chegar nisso, para entender que cada detalhe do que a gente está fazendo em relação à adesão é fundamental, é necessário para a longevidade, necessitou muitos anos de estudo, né, Rodrigo? Né? Não foi uma coisa do dia para a noite, né? E sendo assim, né, quando a gente imaginava que a gente ia conseguir ter um dente muito maior do que o outro, né, do nosso remanescente de esmalte que era curtinho, como a gente imaginava que a gente ia conseguir aderir um dente num comprimento muito maior da área do espaço e área real de adesão, certo? Fazendo com que isso não avulsionasse, né? Que isso realmente funcionasse, mesmo numa situação tão diferente de comprimento, né? Mas a odontologia adesiva, ela é muito sensível. Se você trabalhar de alguma forma na qual você pule algum protocolo, certo, professor? Nós podemos obter algum tipo de falha, né? Ou alguma, na verdade, alguma perda de trabalho, ou até mesmo esse tipo de inflamações crônicas. Então, óbvio que nós precisamos, né, um cimento resinoso, mas o cimento resinoso ou a resina modificada, ela tem que acabar exatamente onde é o término do cabo superficial, né? Mas, de qualquer forma, o que a gente mais prega é que a peça realmente, né? A peça indireta tivesse uma adaptação adequada, né? Promotores, às vezes, de iatrogenias, certo? E pensando nisso, a gente tem que sempre avaliar algumas situações simples de trabalho, tá? Por exemplo, quando eu tenho uma situação de um caso que trabalhando da forma adequada, né, tendo os cuidados com a adaptação, né, escolhendo a cor adequada para a nossa peça, mesmo assim, todos nós somos suscetíveis aos erros, certo? E eu tenho comigo assim, e acontece comigo muitas vezes, situações como essa, tá? Não digo muitas, mas acontece, tá? Isso foi um erro de cimentação meu, tá bom? Certo, doutor? Tá me ouvindo aí? Tá me... Não tá ouvindo, né, cara? Tá ouvindo? Tô, Ah, tô legal. ouvindo. Você tá com atraso, mas estamos te ouvindo, tá bom? Então, às vezes, por mais que a gente Não, tô tenha ouvindo. todos os cuidados, nós temos uma situação, né, professor, Beleza. de falhas de adesão. Isso aqui é uma bolha, pessoal. Uma bolha no momento que eu fui cimentar as facetas, encostou na área de contato, certo? E deslocou essa peça no momento da fotopolimerização. Isso pode ocorrer, certo, mestre? Aquele caso é bem comum, principalmente no terceiro cervical, onde muitas vezes durante a cimentação, se houver algum sangramento, uma coisa que possa contaminar ali, ou dificultar na hora de colocar a lente, se tem uma báscula da lente diária ali, o cirurgião não consegue perceber isso e acaba incorporando essas bolhas, né? E Sim. aí, agora se você quiser passar os sistemas adesivos para a gente começar a falar.
Beleza. Então, Renan, como você estava falando que a adesão ela possibilitou um novo mundo para a gente, e eu costumo até brincar nas aulas que eu dou para graduação, com os profissionais, de que, às vezes, se a gente imagina que você tem um central, paciente de 15 anos, fraturou na metade ali, numa classe 4 bem grande. E você vai ter que fazer um reparo disso aí, né? Agora imagina se você, nesse caso, você não tem nenhum material adesivo no seu consultório. Imagina que você voltou lá para a década de 70. Como que você faria para resolver o caso dessa paciente? É a filha do prefeito. Coroa. Então, mas a história lá, imagina que você tem que atender a filha do prefeito, quebrou um incisivo central, classe 4 grande, paciente nova, e você tem que restaurar sem nenhum sistema adesivo. Imagina que você voltou lá na década de 70. E aí, como que a gente faz para restaurar um dente desse? Velho, virava coroa, ou era compósito que tinha naquela época, né, cara? Acabava colocando, até o professor Mondelli tem no livro dele a colocação de pino intradentinário. E aí, só que o que acontecia com o passar do tempo? Essa restauração, ela pigmentava a margem, porque não tinha nada selando, né? Era um imbricamento mecânico. Sim. E aí, o que acontece? Aí, frente a isso, você começa a ver o avanço que foi sistemas adesivos, né? A partir do momento que a gente conseguiu condicionar com ácido o esmalte, e aí depois conseguiu a tecnologia para tratar a dentina, fazer uma adesão, hoje a gente consegue resolver um caso desse em 1 hora e pouco, e um caso que vai durar muito tempo, né? Então, é um avanço que teve na odontologia fantástico, né? E aí, hoje o que a gente tem no mercado são essa classificação, né, que confunde muito a nossa cabeça. Mas que eu acho essa classificação melhor do que aquelas com gerações, né? Primeira geração, segunda, eu acho que confunde muito. E eu acho que essa classificação entre convencional com ataque ácido e autocondicionante, e de acordo com os passos, eu acho mais favorável, né? E aí, pessoal, o que a gente tem hoje no mercado justamente é isso. Ácido, o primer e o adesivo separado, que é o convencional de 3 passos, né, que é o antigo Scott Bond, né? O Scott Bond Multipropose, ou o Opt Bond, o Opt Bond de 3 passos também, esqueci a sigla dele. Depois a gente teve uma simplificação disso, onde a gente colocou o primer e o adesivo em um frasco só de forma fracionada, que é o convencional de 2 passos. Que aí a gente tem um monte que é o que a gente mais usa hoje no consultório. Então, é o Single Bond, o Single Bond 2, o Prime Bond NT, o Tetric Ceram, Tetric N Bond, desculpa. E vários outros que têm essa característica, que ele serve tanto para esmalte como para dentina, só que a gente precisa aplicar o ácido ainda, tanto no esmalte como na dentina. E aí, pessoal, geralmente eu coloco essa situação de que quando você mistura o primer e o adesivo em um frasco só, é normal que um seja mais pesado que o outro. Então o que acontece? À medida que você tem esses dois componentes com pesos moleculares diferentes, é interessante sempre que vai usar, se agitar o frasco antes de usar. Normalmente esse frasco ele tem partículas de carga, tem um monte de componente que você parou de atender 6 horas da tarde, deixou lá na geladeira ou na gaveta, né? E no outro dia, a hora que você for usar, que você for tirar da geladeira, ou vai começar a usar, sempre agita esse frasco, porque ele precisa homogeneizar os componentes lá dentro para que você possa
utilizar de forma adequada. Certo? Certo. E aí, a outra evolução, a evolução seguinte foi eliminar o ácido fosfórico, que era um grande problema na nossa adesão. Por causa do que, Feitosa? Sensibilidade pós-operatória. Né? Exatamente. Eliminava todo o smear plug, né? E deixava a dentina completamente exposta. aberta. Exatamente. Sim. Só que o que aconteceu? Eles lançaram isso com o intuito de reduzir sensibilidade mesmo, né? Porque era o principal problema da técnica convencional. Aí colocaram um passo a mais, falaram assim, não, vamos eliminar tudo e colocar tudo num frasco único, que é o autocondicionante de um passo. Só que aí é onde o calo apertou, né? E diversas pesquisas estavam mostrando que eles eram muito ruins. Certo. E eles eram muito ruins porque eles eram muito ácidos. Né? Imagina, tem um frasco para fazer tudo. Então, um frasco para você condicionar, para você infiltrar a dentina, para você dar resistência. E a acidez dos componentes era incompatível com a polimerização. Então, polimerizava muito mal esses adesivos. Então, isso é legal. Sim, isso é legal. Isso é legal que o nosso orientador, o André Riz, falava assim, uma coisa para a mulherada que está aí, né? Os homens não têm cabelo, eles não vão entender nada, né, Rodrigo? Sim. Mas o André falava exatamente isso para nós, né? Ele brincava. Bom, vocês entendem, né? Que eu não seguia os passos, né? Mas fala assim, ó, o que vale mais, meninas? Vocês estão aí, ó. É você ter o condicionador, né? O shampoo, o condicionador e o creme depois, né? Hidratante, separados. Ou 3 em 1, que você mistura tudo junto, né? As mulheres já sabem responder isso aí melhor que a gente, certo, Rodrigo? Certo. Aí, ó, olha lá, o Átila shampoo 3 em 1, por isso que eu e o Átila estamos sem cabelo. Né? Mas isso é um jeito simples de explicar para vocês que quando existem passos e características para cada situação com um pH diferente, com uma série de fatores, nos quais o Rodrigo vai discorrer aí na aula, é mais interessante, né? Vai lá, Rodrigão. Sim. E aí, assim, se a gente vê essa primeira classificação, o que a gente vê? Que nas pesquisas de revisão de literatura, de comparação dos grupos, ainda continua como padrão ouro para adesão. Esse de 3 passos, e aí, comparado com ele, no que consiste de resistência e durabilidade, vem o autocondicionante de 2 passos. Então, para a dentina, esses dois aí, os dois grupos com maior número de passos, são os melhores ainda hoje, né? Por mais que desenvolveu a tecnologia, ainda são sistemas que dão um bom resultado e que são padrão ouro para adesão, tá? Porém, clinicamente, a gente tem um problema que é o seguinte: o esmalte para o autocondicionante ainda não é algo fácil dele aderir, né? Apesar de ter algumas pesquisas mostrando uma boa adesão, só que ainda não é confiante. E outra, né, a dificuldade da gente ter essa adesão no esmalte impede ou não é indicado utilizar o autocondicionante para uma restauração que tem muito esmalte, né, como uma faceta, aquela que o Feitosa mostrou, né. Ainda não é indicado a utilização de um autocondicionante para esses casos, né, muito grande, ó, igual esse caso aí. Ainda vale a pena a utilização do ácido, porque é muito esmalte e a adesão ao esmalte é muito boa, né? Então eu costumo falar que é fora de série, né? Então é muito resistente, né? Imagina que, como o Fábio brincou ali no começo da aula, né? Pega os palitinhos, a gente pega palitinho de 1 milímetro por 1 milímetro e levanta uma força absurda. A gente não tem noção de quanto que
de força tem 1 milímetro quadrado de esmalte. Então é De muito. resistência Imagina, de união, né? imagina a face inteira de um dente. O quanto que. Então, se você tem problema que está soltando faceta sua, né? Alguma coisa fora do normal está ocorrendo, né? Algum tipo de contaminação, alguma coisa que está gerando essa soltura aí que está fora do normal. Porque soltar, né? Não sei se quem teve a oportunidade de tentar tirar uma faceta sabe como que é duro. Bem Pensa num colada, negócio. né? Puta merda, é muito difícil tirar um negócio daquilo lá. É bem forte. Então, a adesão Mas isso que esmalte você é está boa. explicando, isso que o doutor está explicando, para ficar claro para vocês, quem não é da área da pesquisa, nós fazíamos restaurações num dente, fazia um plano num dente de verdade e colávamos uma restauração de resina ou cerâmica, tá? E nessa restauração a gente cortava fatias, depois virava e cortava de novo fatias. E os palitinhos que o Dr. Fábio estava falando e que o Rodrigo está mencionando, é justamente isso, tá? É um palito onde tem dente, um palito de 1 milímetro quadrado, onde tem dente unido com a O esmalte, restauração. o esmalte ou a Esmalte dentina? ou dentina, exatamente, tá? E aí, o que o doutor está falando de resistência é que isso vai para uma máquina de microtração, na qual é colado a parte da restauração numa ponta e do dente no outro, e puxa-se isso eletronicamente, medindo a força. E isso vai dar para a gente a resistência de união. É isso, professor? Né? Isso, Só para ficar perfeito. claro, para vocês entenderem o que é o palitinho, senão ninguém entende. O outro fala lá, ficar colando palitinho, aí a gente acaba falando tecnicamente, esquece que tem um montão de gente aí que de repente não viu isso aí ainda, né, Sim, professor? Certo? sim. E aí, voltando lá para a parte dos frascos, Feitosa. Então, o que aconteceu? A gente tinha excelentes adesivos, só que com uma técnica um pouco mais complicada, né? E aí o fabricante achou por bem tentar facilitar tanto uma categoria como a outra. A categoria, a simplificação da categoria com ácido fosfórico deu certo, pegou e é comercialmente muito mais relevante para os fabricantes num frasco único e o ácido fosfórico do que o de 3 passos, né? Sim. Agora, o autocondicionante não, porque Esse aqui, tiveram né? reduções, tiveram resultados muito ruins e as pesquisas eram claras, né, mostrando esse tipo de adesivos muito ruim. E aí, os fabricantes, à medida que o Clearfield, ele perdeu a patente dele, né? E aí foram pegos os componentes que dava certo para o Clearfield, adicionaram a esses sistemas simplificados, que é onde vieram os universais. Aí pode passar, Feitosa. E aí, estava até conversando hoje à tarde com o professor André Reis, estava trocando Ah, uma que ideia legal. com ele, Ah, e que aí legal. ele me mostrou um artigo do Tei, que é um pesquisador muito famoso nessa área de adesão, que ele tem um artigo dele que ele fala assim que os universais são vinhos velhos em garrafas novas, né? Será que ele é igual àquele antigo autocondicionante de um frasco? E aí, no decorrer do artigo, ele fala que com a adição do MDP, a acidez dos universais é menor. Ah, legal. Então, o que acontece? O universal ele tem uma acidez menor do que aqueles antigos, bem próximo à acidez do Clearfield, né, que é o de 2 frascos autocondicionante. Então, eles, para dentina, é excelente. E até estava conversando com o André, ele falou assim, a melhor opção para dentina, né, para os universais é não fazer ácido. Né? Então, você quer usar um universal de forma adequada, com bom resultado, usa ele sem ácido na dentina. Né? Ele tem uma boa adesão e uma boa
manutenção dessa adesão ao longo do tempo. Porém, para o esmalte, você precisa condicionar, né? Ele não é efetivo no esmalte para ter segurança de vedar realmente muito bem. E aí foi onde a gente desenvolveu, os pesquisadores desenvolveram o condicionamento ácido seletivo. Uhum. Legal. Então, a partir desse daí, clinicamente eu acho mais tranquilo hoje, para o meu dia a dia, né, que eu faço muita parte de restauração, ter um universal de boa qualidade, né, que Legal. favorece eu utilizar o ácido no esmalte e aplicar na dentina com pouca chance de sensibilidade pós-operatória, né, e ele tem um bom resultado ao longo do tempo. Certo? Não sei, você tem alguma experiência com algum outro? Os universais de verdade, eu trabalho com autocondicionante da Voco, né? Dual autocondicionante, Futura Bonjour. Eu gosto muito da Unidose. Eu vou explicar para vocês por quê, na verdade. Eu gosto de trabalhar com padrão, né? Protocolo e padrão. Todos os adesivos que tem, na verdade, é a minha opinião, tá, doutor? De repente, as pesquisas aí que o senhor lê, de repente, tem algo a acrescentar, tá? Mas quando você tem a quantidade igual de solvente dentro do seu frasco, tá? Para todas as suas adesões, idêntica, ela é unidose, o blister só serve para um caso, eu tenho um controle melhor, na minha opinião. Tá? Você manter um só adesivo, entendeu, doutor? Né? Sempre, 100% de todos os componentes naquele invólucro que você rompeu para aquela adesão. Né? Então eu gosto bastante desse adesivo, do Futura Bond U. Tá? E não é porque eu falo para Voco, tá? É porque realmente eu achei ele um adesivo completo. Não que eu use só ele de forma nenhuma. Tá? Como mesmo a gente falou no momento que nós temos uma adesão da faceta, muitas vezes eu não o uso, tá? E algumas vezes eu uso também, tá bom? Só que sempre o Futura Bonjour, ele é versátil demais, doutor, tá? Por conta de você poder utilizar ele fazendo ácido no esmalte, trabalhando ele com ácido seletivo só no esmalte, quando você tem dentina exposta também, e ele se comporta muito bem na dentina. Tá? Tem alguns trabalhos até do Giannini, realmente, em relação a esse adesivo. Né? Sim. Eu acho legal essa questão do unidose, que esse negócio do coronavírus, eu acho que, como o Fábio falou da biossegurança aí, exato. Eu acho que é algo que vai mudar também, viu? Coisas, tudo em unidose. E eu lembro, quando a gente fazia após, né, a gente recebia para alguns testes esses adesivos unidose, cara, totalmente diferente de você pegar o frasco e pegar ele, porque vem já certinho para você usar e boa, né? Sim. Então eu acho que é algo que vai mudar também com relação às embalagens, até de resina. Vira aqueles carpulizinhos de resina para você usar por paciente, adesivo por paciente, para não ter esses problemas de contaminação. Na Europa, Rodrigo, já se usa muito isso, né? Por exemplo... Não, Estados Unidos também usa bastante. Então, unidose, né? A gente tem o blisterzinho, né? Para seringa tríplice. Isso a gente já está fazendo, viu, Rodrigo? A gente não acaba usando... Ele vem numa gramatura menor, né? Ele tem menos material. Né? Por exemplo, a Viscalor, que foi lançada agora aqui no Brasil, a gente já vem trabalhando. Você teve a oportunidade de trabalhar comigo aqui em relação a essa resina termomodificada, né? Uma resina bulk fill termomodificada. Isso é única no mundo, tá? É um produto da Voco. E o que vem lá dá para uma restauração. Às vezes, se é muito pequeno, dá para 2 restaurações, mas você aplica direto na boca do paciente e joga fora, né? Sim. E num valor que é interessante, viu, irmão? Eu acho interessante. Eu acho que a gente vai migrar, você tem razão. Pós-pandemia, muitas coisas vão se reinventar e algumas empresas já estavam pensando nesse sentido, certo? Sim. Muito bom. Show. Aí, quando a gente fala em sistema universal,
A única questão que a gente tem que entender que muitas vezes ele é o seguinte: ah, mas eu já uso o Clearfield, ele é o padrão ouro, tal. Só que o problema é quando você vai fazer cavidades um pouco mais complexas, por exemplo, uma classe 2, onde Aham. fica difícil você fazer um condicionamento ácido seletivo em tudo, né? É, E, aham. e esses universais eles foram feitos justamente para isso, que se você der uma escorregada no ácido e vai para a dentina, o universal ele dá conta de hibridizar. Agora, o Clearfield ele faz uma hibridização incorreta daquela região que você deu aquela vacilada. Então, em cavidades complexas, muitas vezes o universal também é mais vantajoso, né, com relação a isso. E agora, assim, a forma de aplicação deles tem que respeitar a mesmo cuidado que a gente tinha com os outros também, de tentar fazer o máximo de saturação da dentina e do esmalte com eles, para poder realmente penetrar dentro dessa dentina. Beleza? Passa para mim, Perfeito. Feitosa. Esse aqui, ó, é uma microscopia, né? A gente ficava muito tempo trancado dentro dos laboratórios lá do Kitajima, fazendo microscopia. E essa é uma microscopia de esmalte, né? Uhum. Que é o que acontece com o esmalte após a aplicação do ácido fosfórico, né? Aqui é E olha antes, que é legal. isso? Não, Aqui aí é depois maior. isso, é a mesma microscopia, só que embaixo é em maior aumento. Beleza. E aí dá pra gente ver quanto que a gente cria de microporosidade no esmalte após o condicionamento ácido, né? Que Agora, legal. assim, Uhum. o detalhe do condicionamento ácido, e que eu acredito hoje, a gente está tendo uma noção melhor, é a limpeza desse esmalte antes do condicionamento ácido, né? Por exemplo, terminou uma restauração, tirou aquele amálgama, tá, aquela sujeira lá toda da broca, do óleo da broca e tal, de fazer uma profilaxia bem feita, e hoje tem ganho bastante espaço os jateadores de óxido de alumínio, tipo Top. Aquacare, Uhum. porque ele limpa aquela superfície do esmalte, né, e deixa apto a ser condicionado. E, Perfeito. Perfeito. e, e outra coisa que a gente não levava muito em consideração, e que era muito pesquisado até pouco tempo, era a qualidade do ácido fosfórico que a gente usava. Perfeito. E Concordo. hoje você vê que tem várias marcas, alguns que acabam tendo, não tem um molhamento da superfície, né? E um que eu gosto muito é o do Ultradent, Ultraet da Ultradent, ele Sim. tem um molhamento da superfície muito bom, a cor dele é interessante, a viscosidade dele não escoa. Eu acho que vale a pena investir num ácido de qualidade ali, né? Principalmente para E quem ele vai. nem, e Pode ele falar. nem é o mais caro, né, Rodrigo? Sim, Ele nem é o mais caro, muito pelo contrário. E quando o doutor fala molhamento, pessoal, é que a textura dele, ele é líquido, porém tem tixotropia, certo? Tixotropia é uma característica do material em não escorrer. Então ele é líquido, mas ele, onde você põe ele fica parado. Você precisa de energia para mudar ele de lugar. O que é energia? Você aplica ele, ele para no lugar. Aí você precisa, com a pontinha da seringa, levar ele para outros lugares, se você exagerou, tá? Mas você tem certeza, né, doutor, que encostou na superfície. Porque sim, quantos ácidos a gente já ganhou de alguma dental aí, né? E sim. que você aplicava e assim ficava uma cobra dura assim em cima da superfície, né, cara? É, Ele a não gente, tá encostando. a gente costuma falar que o aço tem nojo de dente. Ele, ele, Aí, fica, ele, ele fica na pontinha do dedo só, assim, não encosta no esmalte. aí, E- meu, aí você não tá fazendo essa superfície bonita aqui que ele fotografou por microscopia aqui, né, Rodrigo? Né? Sim.
E outra, né, cara? Você consegue visualizar legal, então vale a pena. Não é? Tem outras empresas, tem o ácido da Bisco, tem Sim, é da bom também, bom Edsply, também. são bons ácidos que eu acho que vale a pena. Aí Legal. pode passar, que aí, ó, aqui é onde você diferencia quando você aplica, Não morre, né, não só o morre. Por primer favor, não ácido. morre. Tá me Tá escutando? bom, continua. Deu uma Quando piscadinha só, só nós ficamos com medo. Ó, o Chaves, bonitão. quando Fiquei você com medo aplica agora aqui. Na hora que você piscou, rapaz, falei, vai que a aranha voltou. Vai. viu? Viu? Aqui ó, o de cima ali é quando você aplica só o primer ácido no esmalte do adesivo autocondicionante. E o de Uhum. baixo é o ácido fosfórico. Olha a diferença do condicionamento de um para o outro. E é sobre a mesma aproximação, né, doutor? Sobre a mesma aproximação. Então, o que Entenderam, acontece? pessoal? Você fazer se você não limpar direito o esmalte, se você deixar placa em cima ou alguma superfície ali, alguma coisa que impeça a ação do aço, vai diminuir essa qualidade. Principalmente dos autocondicionantes, ó, que ele imbrica pouco, né? Apesar de ter alguns estudos mostrando que a gente consegue uma adesão química, né? Mas no ângulo cavo superficial da restauração, isso Bem acaba, naquinho aqui. vai gerar o quê? Um mau condicionamento dessa região. Um E manchamento, aí, exatamente. um manchamento Exatamente. marginal. Apesar que a gente tem um artigo publicado com a equipe aqui de Araçatuba da Unesp, onde a gente avaliou 250 restaurações, né, Sim. fazendo condicionamento ácido e não fazendo condicionamento ácido para um adesivo de 2 passos, Uhum. autocondicionante. Qual o E aí resultado? a gente viu que com o passar do tempo existe um manchamento dessa margem, só que isso não significa que foi uma infiltração de cárie, né? Na Entendi. realidade, teve uma sequência desse trabalho onde a gente fez o repolimento dessas restaurações e aí não teve mais um manchamento ao longo do tempo, tá? Legal. Durante o fellowship esse ano passado lá na Alemanha, Tá. o professor Pena, né, o professor Carlos Eduardo Pena, mostrou um artigo no qual já tem um certo tempo, inclusive, de análise, em que se você... Eu vou pegar direitinho isso, tá? A gente volta a falar na próxima live, que a gente vai falar na semana do dia 10, né? Na verdade, no dia 10, tá? Vou pegar direitinho com o professor Pena, ou eu peço para ele entrar e falar um pouquinho, tá? Mas sim, se você condicionar 40 segundos o esmalte, eles tinham resultados, Rodrigo, bem próximos, tá? Esfregando 40 segundos o primer em Sim. esmalte, eles tinham resultados próximos sem manchamento ao longo do tempo, tá? Sim. Então, a minha tese de mestrado, Uhum. ela avaliou isso aí em esmalte, só que esmalte abrasionado, né? Ah, tá. E no Uhum. esmalte abrasionado, quando você passa uma broca e prepara ele, tira essa camada brilhante dele, que é uma camada ácido resistente, ele tem uma adesão semelhante ao ataque ácido prévio. Mas, porém, com manchamento ou não? Não, aí não tem manchamento. Só que, por exemplo, numa classe 1, como essa daí da foto, Uhum. você não vai biselar, porque você vai acabar deixando uma camada muito fina de resina ali, né? Então não vale a Uhum. pena biselar nessa região, aí, ou criar um bisel nessa região, né?